Olá, moçada da produção. Essa é a videoaula número 8 do curso de Física 1, com o título Força e Movimento, segunda parte. Esperamos que este vídeo seja de grande utilidade para a revisão dos alunos que assistiram à aula presencial, mas que ainda precisam de uma revisão, e que sirva também como material de apoio para os alunos que não tiveram a possibilidade de assistir à aula presencial. E ao final delas, eles consigam resolver as atividades que nós propusemos através de uma lista de exercícios. Vamos então ao conteúdo da aula. Estudo da força de atrito. Sabemos que a força de atrito é uma força provocada pela interação atômica dos átomos existentes nas superfícies de contato entre um objeto e a superfície no qual ele vai deslizar. Então vamos fazer a seguinte simulação. Considere esta superfície horizontal, áspera, né? Evidentemente, nós não temos uma superfície perfeitamente lisa. Vamos colocar sobre ela uma caixa que tem uma massa M, e essa caixa em contato com esta superfície horizontal vai entrar em movimento, puxado por uma força externa aplicada a ela, paralela à superfície da mesa. Então veja o seguinte: inicialmente nós temos duas forças agindo sobre a caixa. O seu peso, exercido pela força de atração gravitacional da Terra sobre ela, e a força de contato que a mesa exerce sobre essa caixa na direção vertical para cima. Então a força normal e a força peso vão se equilibrar e a caixa está em repouso. Vamos então aplicar nessa caixa uma força horizontal de intensidade 1 newton. Observe que essa força de 1 newton é possível que não consiga mover a caixa. Não existe nenhuma surpresa em fazer com que essa força de 1 newton não consiga arrastar a caixa. Mas se isso ocorre, é porque, de acordo com a primeira lei de Newton, essa caixa está sofrendo uma força igual e contrária, também de intensidade 1 newton, para que ela permaneça em repouso. Então, nós vamos dizer que essa força é originada da interação entre os átomos da superfície inferior da caixa e da superfície superior da mesa. Essa força de interação atômica é exatamente o que chamamos de força de atrito. Então, se a caixa permanece em repouso, puxado pela força de 1 newton, é porque existe uma força de atrito também de intensidade 1 newton. Mas observe que se nós aumentarmos a força motora para 5 newtons, também é possível que essa caixa não se mova. Ora, se ela não se move, é porque a força de atrito conseguiu equilibrar, fazendo com que a força de atrito passasse para 5 newtons. Então veja que enquanto a caixa permanecer em repouso, é porque a força de atrito, a interação atômica entre os átomos das duas superfícies, consegue resistir a esse puxão. À medida que a intensidade desse puxão, a intensidade dessa força aumenta, vai aumentando também a possibilidade de arrancar, né, de descolar. Vamos admitir que a força cresceu para 10 newtons. E ainda assim, essa caixa permaneceu em repouso. Ora, veja então que a força de atrito já passou de zero, quando não existia nenhuma força motora tentando colocar a caixa em movimento, para 10 newtons. Essa força de atrito também vale 10 newtons e a caixa permanece em repouso. Só que esse aumento tem limite. Se nós admitirmos que essa força de atrito chegou ao seu valor máximo, significa dizer que se eu aumentar a força motora de um valor qualquer superior a 10 newtons, a caixa vai entrar em movimento. Veja, e é isso que vai acontecer. Sob a ação de uma força ligeiramente maior que 10 newtons, a caixa entra em movimento. E quando ela entra em movimento, por causa do lixamento que ocorre entre as superfícies em função do movimento,
a força de atrito diminui de intensidade e passa a ter valor constante a partir desse momento. Mesmo que você aumente ainda mais a força motora, a força de atrito não mais vai mudar de intensidade. Então, a força de atrito é uma força variável, a força de atrito estático é uma força de intensidade variável, e a sua máxima intensidade é proporcional à intensidade da força normal exercida pela superfície. Daí, nós podemos escrever a expressão da força de atrito estático máximo como sendo um coeficiente de atrito estático vezes a normal. Coeficiente esse que depende do grau de polimento entre as superfícies de contato. Esse coeficiente de atrito representa o grau de polimento entre as superfícies de contato. Quanto menor for o polimento entre as superfícies, maior é o coeficiente de atrito, ou seja, mais difícil é de você colocar a caixa em movimento. Vamos ver então agora as propriedades do atrito. Se o corpo começa a deslizar sobre a superfície, o módulo da força de atrito diminui rapidamente para um valor cinético constante e dado pela expressão Φ cinético igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Veja que a expressão é idêntica à do atrito estático. Tá? A diferença é que no atrito estático ela é uma força de intensidade variável, a gente vai ver como é que se aplica isso, e a força de atrito cinético ela é uma força de intensidade constante. Vamos então representar a forma como a força de atrito varia à medida que a força motora vai aumentando sua intensidade. Veja que inicialmente a força motora vai aumentando a intensidade e a força de atrito também vai aumentando até que ela atinge o limite máximo, chamada força de atrito estático máximo. Φ máximo. Esse aqui é o maior valor que a força de atrito estático pode assumir. Na hora que o objeto está sob a ação dessa força de atrito estático máximo, nós dizemos que o corpo se encontra na iminência de movimento. Iminência de movimento quer dizer que qualquer valor superior a este aplicado, qualquer valor superior a essa força motora aplicada, o objeto vai entrar em movimento. A partir daí, a força de atrito diminui bruscamente e passa a assumir um valor constante, chamado de força de atrito cinético. Então, este é o gráfico representando a força de atrito em função da força motora aplicada a um objeto, inicialmente em repouso. Dois exemplos de coeficientes de atrito estático e cinético. Nós temos a superfície gelo. Observe que o coeficiente de atrito estático é muito pequeno. O coeficiente de atrito cinético é menor ainda. E já a superfície vidro tem um coeficiente de atrito estático muito grande, 0,95. Porém, o coeficiente de atrito cinético já é pequeno, relativamente pequeno. Ok? Então, não pense que em função do polimento entre as duas superfícies, duas superfícies de vidro, o vidro é muito polido, mas a interação atômica é muito forte nessa hora. E aí a força de atrito aumenta absurdamente. Força de arrasto. Ora, o que vem ser a força de arrasto? A força de arrasto ocorre sempre que existe um movimento relativo entre um fluido e um corpo sólido. O corpo experimenta uma força de arrasto que se opõe ao movimento relativo e aponta na direção do movimento do fluido em relação ao corpo. Observe a imagem. Uma bola chutada para a direita com a velocidade v recebe a ação do ar que envolve todo o caminho seguido pela bola, e esse ar exerce sobre a bola uma força para a esquerda, se opondo ao movimento da bola.
É essa força exercida pelo ar que nós chamamos de força de arrasto, né? Está atuando como se fosse um freio sobre a bola. Esta força de arrasto é dada por essa expressão, onde este C é uma constante chamada de coeficiente de arrasto. Esse coeficiente de arrasto vai depender da viscosidade do meio e depende também da forma geométrica do objeto em movimento. Depende da forma geométrica do objeto em movimento. Depende também da massa específica do fluido, da área da seção transversal, da seção reta efetivamente, ou seja, da área da seção reta que se move perpendicularmente ao meio. E depende da velocidade relativa entre o objeto e o fluido. Essa velocidade elevada ao quadrado. Então, esta é a expressão da força de arrasto que um objeto sólido sofre quando se move no interior de um fluido. Ok? Vamos ver então o que é que ocorre quando esse objeto se move no interior do fluido. Ora, existe um determinado momento em que o objeto atinge a velocidade limite. Veja, quando um corpo rombudo, por exemplo, cai a partir do repouso, a força de arrasto produzida pela resistência do ar aponta para cima e seu módulo cresce gradualmente a partir de zero. À medida que a velocidade do corpo aumenta, a força para cima se opõe à força gravitacional dirigida para baixo. Quando a força de arrasto equilibrar o peso do corpo, nós vamos dizer que a velocidade do corpo atingiu o seu valor máximo. Né? Isso acontece muito, por exemplo, com os paraquedistas. Né? O paraquedista, ao saltar do avião, abre o seu paraquedas e o ar envolto pelo paraquedas, pela parte superior do paraquedas, vai fazer com que a velocidade do paraquedista vá diminuindo gradativamente até atingir um determinado valor, a partir do qual sua velocidade não muda de intensidade, passa a ser constante a partir daí. Então, para você determinar essa expressão, basta igualar a força de arrasto ao peso do objeto, no caso, o paraquedas com o paraquedista. Combinando essas duas expressões, nós encontramos que a velocidade limite é a raiz quadrada de 2 vezes o produto da massa pela gravidade, que é o peso do objeto em movimento, dividido pelo coeficiente, vezes a densidade do meio, vezes a área da seção transversal perpendicular à direção do movimento. Ok? Vamos a uma aplicação. Uma gota de chuva de raio 1,5 milímetros e 15 miligramas de massa cai de uma nuvem que está a uma altura de 1.200 metros acima do solo. O coeficiente de arrasto da gota é 0,60. Suponha que a gota permanece esférica durante toda a queda. A massa específica do ar é 1,2 kg por metro cúbico. Qual é a velocidade terminal da gota? Adote π igual a 3 e considere g 10 metros por segundo ao quadrado. Veja, ó. Massa 15 vezes 10 a menos 6 kg. 15 miligramas, tem que passar de miligrama para grama e depois de grama para quilograma. O raio, 1,5 milímetros, tem que transformar milímetro em metro. 1,5 vezes 10 a menos 3. A densidade do ar, massa específica do ar, 1,2 kg por metro cúbico. E a área A da superfície, perpendicular à direção do movimento, já que a gota é considerada esférica, a área da seção transversal é uma circunferência.
cujo valor é πr ao quadrado. E aí a expressão da velocidade limite é a raiz quadrada de 2 vezes mg, dividido por c, que é o coeficiente de arrasto, vezes a massa específica do ar, vezes a área da seção transversal. Fazendo as substituições, nós encontramos 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 4,9 vezes 10 a menos 6, que vai dar 7,8 metros por segundo, ou 28 km por hora aproximadamente. Veja que essa velocidade é uma velocidade relativamente grande, Os efeitos não são tão intensos, tendo em vista que a massa da gota é muito pequena, 15 miligramas. Então, se você multiplicar essa massa pela velocidade, você vai encontrar uma quantidade de movimento relativamente pequeno, Observe, então, que se a resistência do ar não agisse sobre a gota, fazendo com que ela atingisse uma velocidade terminal, a velocidade com que ela chegaria aqui na superfície da Terra seria bem mais intenso e certamente iria provocar muitos danos, Principalmente ao atingir as superfícies menos resistentes. Amigos, terminamos então a aula de número 8, esperando que vocês, ao revisarem este conteúdo através do vídeo, consigam adquirir condições de resolver as questões que nós propusemos na lista de atividades. Nos encontramos na próxima aula.